bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. Pois bem, no vídeo de hoje nós contamos com a participação da professora Nilva Lúcia Heck Stede. A professora Nilva é professora no programa de pós-graduação de Engenharia e de Ciências Ambientais, e ela atua nos cursos de graduação em enfermagem e também em vários cursos da área da vida. Professora Nilva, muito obrigada por estar conosco aqui nos diálogos hoje para falar sobre o tema o ensino na área da saúde em tempos de pandemia. A palavra está contigo, Nilva. Quero dizer da minha satisfação de estar com você, Cláudia, aqui, enfim, por toda a trajetória que você tem no PPG, né? E também pelo quanto você tem contribuído para se pensar esses temas de educação. E o ensino no campo da vida, a gente chama vida, mas para ficar mais claro, a gente vai falar do ensino no campo da saúde, ele tem algumas peculiaridades que são diferentes de outras áreas, né? E eu destacaria, assim, a primeira delas é que, tradicionalmente, na nossa área, nós temos a constituição do corpo docente feita pelo desempenho dos profissionais no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que é muito recente a preocupação na nossa área com a formação pedagógica dos professores. Então, se isso é verdade num tempo de ensino presencial, vamos imaginar o que isso significa num tempo de pandemia, porque existe também na área da saúde um ranço, um preconceito com a questão do EAD, né? E agora estamos falando não só de EAD, mas também de aulas síncronas. Então, disso decorre que, se os nossos professores não têm se preparado pedagogicamente para o ensino presencial, se tem um ranço, né, um preconceito com a questão do ensino não presencial, você imagina as dificuldades acrescentadas que nós temos, né, em relação aos professores para uma formação pedagógica para o ensino síncrono, ensino remoto, seja lá como nós formos denominar. Então, esse foi um problema inicial que nós realmente tivemos e encontramos, até porque os professores tiveram que se adaptar, como todos nós, muito rapidamente para uma nova modalidade de ensino. E aí tem duas outras questões que são bastante importantes, né? Que nós temos, ou as nossas profissões, elas são profissões do cuidado, ou cuidado com o meio ambiente, ou cuidado com animais, ou cuidado com pessoas, né? E o cuidado, ele supõe encontro, ele supõe interação, porque eu cuido de alguém, e quando esse alguém precisa de cuidado, é porque ele realmente está numa situação com necessidades afetadas. Então, normalmente são situações de vulnerabilidade ou de fragilidade, né? Enfim, às vezes de risco muito importante, em que a interação, ela é fator fundamental. Na pandemia, muito disso foi reduzido. Claro, né, nós desenvolvemos habilidades técnicas, elas são fundamentais para todos nós, em qualquer profissão, mas na área da vida tem também atribuições técnicas muito específicas e muito valorizadas, mas que elas se perdem muito e elas se fragilizam se nós não tivermos o contato humano, o encontro com a pessoa. Então, vamos só imaginar, assim, o que significa, por exemplo, para o enfermeiro, vou falar do enfermeiro porque é a minha área, onde você pode descrever para ele uma técnica muito detalhada de como passar uma sonda nasointeral, mas ele precisa, né, do ser humano para entender aquele corpo, cada corpo, as suas especificidades. O cuidado envolve não só aquela técnica, mas a relação, o entendimento, enfim, a cumplicidade, o apoio. É uma série de habilidades e competências que só se dão no encontro. Disso decorre também que nós temos um grande número de atividades práticas. Então, só para a gente ter uma ideia, são laboratórios dos mais diferentes tipos, né? E também nós temos uma quantidade muito grande de interações nos cenários de prática. A pandemia veio romper com isso tudo. Então, vocês imaginem assim, alunos que de primeiro, segundo, terceiro semestre já são inseridos nos cenários de prática e que são proibidos de estar nesses cenários no contexto da pandemia. Então, isso trouxe dificuldades muito grandes para se pensar uma forma de ensinar, utilizando
as tecnologias da informação, mas que não afastassem totalmente o aluno da possibilidade de viver esses momentos, quer nas salas de aula, nos laboratórios, né, e quer principalmente na rede de serviços de saúde, junto com usuários na produção do cuidado. Então, esses são diferenciais e eles nos desafiam constantemente a tentar equilibrar, né, as duas coisas de forma que aquilo que possa ser trabalhado de forma síncrona e usando tecnologias da informação como mediadora de aprendizagem, que seja feito, né, e acho que isso veio para ficar em todas as áreas, e não estou falando só do ensino superior, estou falando também do ensino médio, né, ou até do ensino fundamental e médio. Certamente nós vamos ter muitas coisas síncronas acontecendo o tempo inteiro a partir de agora, mas apesar disso e dessa tendência, eu imagino que grande parte das atividades que nós fazemos, elas precisem continuar sendo presenciais no nosso campo. E também acho que o campo da saúde ele tem uma contribuição muito grande a dar nessa questão, nos próprios estudos que vêm sendo desenvolvidos a esse respeito, né. Então, a o interesse da nossa área, por exemplo, por entender como é que se dá a aprendizagem e os processos de apreensão, né, de conhecimentos, de construção de conhecimentos, ele se intensificou muito nas últimas décadas e ampliou ainda mais agora nos tempos de pandemia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, os estudos sobre atenção e memória, a relação entre atenção e memória, os estudos sobre motivação e sobre autorregulação da aprendizagem, eles ampliaram muito com a contribuição de vários estudiosos do nosso campo, ou estudiosos da neurociência. E o que nós percebemos? Que na questão da atenção, por exemplo, né, os nossos acadêmicos, eles têm uma dificuldade de prender a atenção quando o objeto de estudo ao qual nós estamos nos referindo, ele é muito abstrato, ou ele não teve aquela vivência. Então, uma coisa é eu estar com uma pessoa, prestando cuidado, supervisionado, interagindo com vários profissionais e com o professor, etc. E outra coisa é eu estar imaginando aquele cenário e tendo que tomar decisões com relação ao que está acontecendo. Então, esse é um outro ponto, assim, que a gente precisa ter muito cuidado quando elabora as atividades que nós estamos ofertando de forma síncrona e quando optamos por manter algumas atividades realmente de forma presencial como condição para que a aprendizagem se estabeleça. É, nessa direção aqui, o que a gente percebe, né? Que no campo da saúde, a interação social, ela tem que existir. E ela é um componente fundamental para a atenção e ela é um componente fundamental também para a motivação. Então, uma das queixas que os nossos alunos nos trazem é exatamente isso, né? Eu não me sinto motivado para estar na aula síncrona. Mas, imaginar coisas que eu deveria estar experimentando no contexto real e na interação com os indivíduos. E essa também é uma queixa dos professores, por exemplo, eles nos colocam, né? Nós usamos muito no campo da saúde o estudo de caso e a resolução de situações e problemas como metodologias de ensino e aprendizagens ativas, né? E eles dizem, uma coisa é você trabalhar e discutir uma resolução de problema ou um estudo de caso, retirado e extraído de um contexto real experimentado pelo aluno e um caso hipotético, né, ou um problema hipotético. Então, o nível de envolvimento e de aprofundamento que a gente desenvolve nessas duas situações, ele é bastante diferente. Por isso que eu imagino que, mesmo que o ensino síncrono, o ensino remoto tenha vindo para ficar e ele deva ficar, que a gente deva fazer uso das tecnologias como estamos fazendo, o planejamento que nós temos que fazer para essas atividades, ele é de uma natureza diferente, ele tem que ser muito cuidadoso, para que o aluno não seja, o estudante, ele não seja privado de todos esses outros elementos que fazem parte de um contexto de uma aula, para além da questão do próprio conteúdo, né, que é um dos meios que a gente tem para desenvolver aprendizagens e habilidades. Te ouvindo falar sobre essa atenção ao processo de ensino e aprendizagem nas áreas da vida, eu acabo fazendo ligação com esses processos na área da educação, né? Porque
Tem algumas similaridades entre a formação de professores, por exemplo, e a formação de profissionais da área da saúde, pelo menos no que tange a 2 termos que tu usou, né, a interação, também é um trabalho que envolve pessoas interagindo com pessoas. O professor não, ele não tem como, né, interagir com uma abstração, o aluno dele é de carne e osso, né? É a criança, é a criança escolar de 6, 7, 8, 9 anos, é o adolescente, é o aluno universitário, não importa, né? E o outro foi a questão do cuidado, embora seja outro tipo de cuidado, mas se a gente pegar na escola infantil e nas séries iniciais, esse cuidado é muito intenso nas instituições de ensino, né? Perfeito. Por 4 horas por dia, 5 dias por semana, há uma relação estreita de cuidado também, por parte dos professores, né? Estou viajando ao pensar que a gente pode fazer algum paralelo nessas questões que tu estás trazendo, ou tu vês que há alguma paralelo possível? Mas eu acho que é um paralelo necessário, inclusive, né? Por conta de que, voltando à questão do planejamento, né? E voltando à questão das experiências que nós vivemos, foi um ano de ensino não presencial para todos os níveis de ensino. E se nós pensarmos a questão da interação social nas séries iniciais, e o valor e o peso que isso tem na atenção, na memória e na consolidação das memórias, nós vamos dizer que falhas nesse período, por exemplo, eles podem trazer consequências até o ensino superior. Né? Então, habilidades cognitivas que o aluno desenvolve e que ele realmente vai desenvolver melhor se estiver em situações presenciais, por quê? Porque se motiva mais e também porque concentra melhor a atenção dele, essas habilidades cognitivas mais complexas, como analisar, comparar, interpretar, argumentar, né, construir argumentos, etc., dentro de cada contexto que nós estivermos, elas precisam ser pensadas de uma forma transversal em qualquer nível de ensino e elas envolvem necessariamente duas coisas, pelo menos duas coisas, muitas outras coisas, mas um planejamento muito cuidadoso e criterioso dos professores, uma utilização das ferramentas e todas que tivermos para maximizar esses processos, seja na forma presencial, seja na forma não presencial. Então, eu acho que esse know-how que nós desenvolvemos até a força nesse período de pandemia, que todos nós professores desenvolvemos em todos os níveis de ensino, eles podem nos ajudar e nos auxiliar a discernir melhor quais são as habilidades e competências que ficam bem e são desenvolvidas adequadamente numa forma síncrona, e quais dessas habilidades e competências elas são melhor solidificadas, desenvolvidas em situações presenciais. E aí mesclar isso com inteligência, com sabedoria e com equilíbrio. Acho que esse know-how vai nos permitir essa sabedoria, porque é uma sabedoria, né, de equilibrar aquilo que é adequado para cada uma das habilidades e competências. E aí eu vou frisar uma coisa que eu acho extremamente importante, porque nós temos uma tendência de pensar o ensino, em qualquer nível, em cima dos conteúdos que nós vamos estar trabalhando nessas aulas síncronas ou não síncronas. Se nós fizermos um exercício mental enquanto planejadores dos ambientes de aprendizagem, ou presenciais ou remotos, né? Se nós fizermos um raciocínio colocando como pano de fundo para desenvolver todas as nossas decisões enquanto planejadores desses ambientes, a questão das habilidades e competências a serem desenvolvidas, e aí não são competências só técnicas, né? Elas são competências cognitivas das mais variadas e competências também de interação social, enfim. Se nós fizermos isso, eu acho que todos ganham. O ensino na sua qualidade e, sem dúvida nenhuma, os professores, né, pela certeza de que estão contribuindo na construção de aprendizagens que vão influenciar pessoas ao longo de toda a sua existência. E até preocupados com isso, né, Cláudia, a gente recentemente fez uma pesquisa no campo da saúde que foi muito interessante para ver a percepção dos alunos sobre essas questões, sobre os seus processos de aprender em momento de pandemia. E mais do que isso, nós queríamos levantar com eles até para podermos decidir quais disciplinas podem e devem ficar na situação síncrona. Nós vimos que algumas disciplinas, elas cumprem com o desenvolvimento das habilidades e competências muito bem na forma síncrona. Então, por que não mantê-las? Essa é uma questão que todos teremos que pensar. Então, até para poder decidir quais são as disciplinas que, na percepção de quem as viveu,
elas têm uma característica que permite um bom aproveitamento na forma síncrona, nós fomos perguntar para os alunos, passada a pandemia, o que vocês querem? Aulas síncronas ou aulas não síncronas e em quais disciplinas? E a gente se surpreendeu com algumas colocações que eu acho que servem de reflexão para professores de qualquer nível de ensino, né? Então, só para a gente ilustrar, assim, são 3.481 estudantes no campo da saúde. Em 4 dias, um terço deles respondeu as questões, basicamente para saber da UX, porque a escolha da UX, né? Qual era a percepção deles sobre as aulas síncronas e o que eles escolheriam, em termos de aula síncrona ou presencial, e quais os motivos, no período de pós-pandemia. Então, o que a gente viu? Bom, sem dúvida nenhuma, os nossos alunos escolhem a nossa universidade pela excelência. Então, isso serve para qualquer nível de ensino. Quando a gente se propõe a fazer em qualquer escola, independente de ser ensino fundamental, médio ou superior, ensino de qualidade, isto é percebido pelas pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter presente. Na questão das aulas síncronas, ó, só 51% dos estudantes da área da vida têm conexão adequada de internet. Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção, porque se a gente, se nós sabemos, nós pesquisadores, né, que a atenção ela é fundamental para consolidar memórias, e que memória, na neurociência, significa aprendizagem, é até usada como sinônimo de aprendizagem, é evidente que quando eu tenho mais, quase metade, praticamente metade dos alunos que não têm uma conexão adequada, a atenção fica extremamente prejudicada. Então, nós vemos que todo o processo de aprender, ele também vai ter como decorrência uma não aprendizagem ou uma aprendizagem em menor qualidade. E não precisa falar, né, vários dos momentos de vocês de discussão já trouxeram a questão do acesso à rede, às condições de aula síncrona desse país, né, e ela é bastante desigual em todos os níveis de ensino. 37% dos alunos da área da saúde, da área da vida, usam o celular. Então, a dificuldade para ler os textos, para interagir com o material que está sendo apresentado, ela é muito maior pelo celular. E 72% não gostam muito da aula síncrona, eles têm preferência pela presencial. Mas por que eles escolheriam a aula síncrona? É um grupo bem pequeno, assim, o percentual é bem pequeno. 35% ainda pelo transporte, né? 33% disseram que gostam do tipo de interação que acontece na aula síncrona, e eles qualificam isso principalmente pela timidez que tem nas aulas presenciais. E 32% têm uma expectativa que, se as aulas forem síncronas depois da pandemia, há uma redução nas mensalidades. Agora, essa que eu quero trazer, essas questões que agora são importantes. Por que eles escolheriam aulas presenciais pós-pandemia? 81% considera que se organiza melhor. E a gente sabe, né, quem estuda metacognição, que o estudante se organizar para o momento de aprender favorece a aprendizagem. Esse é um fator extremamente importante. 85% se consideram mais produtivos na aula presencial, porque consegue focar melhor a atenção. 86% afirmam que aprendem mais, né, que a aprendizagem é mais eficiente, é maior, mais duradoura. E 88% se sentem mais motivados quando a aula é presencial. Então, aquela questão de que o ambiente ele é favorecedor, o próprio ambiente em que a gente está inserido. E isso vale, né, essas questões eu acho que valem para qualquer nível de ensino. Sem falar das questões qualitativas, né, porque questões assim, eu me sinto mais leve, tenho mais prazer, né, eu prefiro estar, né, presencialmente, eu quero ver o professor, eu gosto de interagir com ele, as perguntas fluem melhor. Então, nós sabemos, né, o Piaget já dizia isso, né, Cláudia, que a interação, ela é fundamental para que a aprendizagem realmente se consolide. E ao que parece, né, na área da saúde, essa interação ela é ainda mais importante por envolver a interação professor-aluno, aluno-aluno durante o processo de aprendizagem e por envolver também o usuário no momento do cuidado em saúde. Ele é uma fonte de aprendizagem e de motivação extraordinária na nossa área. E isso nos permite afirmar com toda certeza que conciliar e equilibrar adequadamente o montante de aulas que nós poderemos manter de forma remota com momentos presenciais é essencial para que a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades, especialmente aquelas habilidades colaborativas na nossa área, elas realmente possam se efetivar. Nilva, eu sinto muitíssimo ter que te interromper por causa do tempo,
porque as tuas contribuições, além de objetivas e de uma clareza muito grande, como disseste, fazem a gente pensar em todos os níveis de ensino, né, convocam a gente a refletir, né, pedagogicamente, teoricamente e com evidências empíricas sobre esse processo que a gente vive desde março do ano passado, né, desde março de 2020, e eu acho que é um compromisso que nós temos enquanto educadores de olhar para a realidade que nós vivemos nesses últimos tempos e repensar nossos processos, né? Repensar a forma como nós trabalhamos e aprender com elas. E até quero te pedir uma autorização, mudar um pouco o título dessa fala, porque assim, a gente colocou, né? O ensino na área da saúde em tempos de pandemia. Eu quero propor assim uma continuação. O que aprendemos com isso? Perfeito, ficou Porque lindo. eu, né, eu acho que é essa grande contribuição que estás trazendo. Então, eu quero te agradecer, te convidar para que num outro momento possas estar aqui conosco novamente, né? E vou encerrar, ok? Ok. Agra- Agradecemos, então, a professora Nilva Lúcia Heck-Stedley, que nesse diálogo abordou o tema do ensino na área da saúde em tempos de pandemia, propondo que a gente pense o que a gente aprendeu, o que a gente pode aprender com isso, né? Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Convidamos você, professor, diretor, coordenador pedagógico, estudante, né, que possa assistir os diálogos gravados em 2020, são 63 vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e invenções possíveis. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos, muito obrigada, Nilva. Um prazer.